Nós temos de informação que se trata de uma mulher, o nome dela, inclusive, não foi passado para a gente, mas essa mulher, por volta das 11 horas dessa quarta, estaria lavando roupas nas atividades de casa e teria recebido essa descarga elétrica numa máquina de lavar. Não se sabe se foi na fiação, se foi no próprio aparelho, na própria máquina em si, mas ela teria recebido essa descarga elétrica. Os familiares ainda tentaram socorrer, mas não teve jeito, infelizmente ela veio a falecer. Voltamos ao estúdio. Viram aí o grau de seriedade que é se caso ao fazer uma manutenção em uma máquina de lavar, por exemplo, isso pode ser a geladeira, qualquer tipo de equipamento, principalmente doméstico, né? Sempre há risco, claro que muitas vezes acontecem acidentes ou até mesmo algo que a pessoa não conseguiu prever, mas com alguns cuidados técnicos, né, que a gente pode estar fazendo para minimizar riscos, para não acontecer coisas iguais ao que você acabou de ver nessa matéria, tá? Então, eu me senti na obrigação de falar com vocês sobre isso, devido à quantidade de seguidores técnicos que a gente tem e também consumidores, né? Então, me senti com essa obrigação para que você tome muito cuidado, tá? Para que isso não seja registrado nunca, né, toda a sua vida como técnico, que coisas desse tipo não venha a acontecer, ou pelo menos minimizar os riscos, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, quando você faz a manutenção de uma máquina de lavar, por exemplo, você, antes de entregar qualquer serviço, faça sempre testes para saber se não tem fuga de corrente elétrica naquela máquina de lavar. Isso é muito importante, porque o técnico, quando acaba de fazer o serviço, está ali manipulando, liga, se tiver uma fuga de corrente, um fio descascado, ele não vai às vezes sentir devido a ele estar isolado, bem calçado. Mas imagina uma dona de casa toda molhada, às vezes o chão molhado, às vezes descalça, vai manipular a máquina em funcionamento e pode tomar um choque e pode acontecer algo do tipo que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo anterior. Então, para isso, é muito importante que você, técnico, sempre que executar um serviço, verifique com uma ferramenta de teste de fuga de corrente, igual essa que você está vendo aqui, ou um voltímetro, um multímetro, né? Testou, viu, não tem fuga de corrente, entrega o serviço, beleza. Isso é o primeiro passo que você tem que tomar para minimizar os riscos do tipo. Já falei diversas vezes aqui para vocês em ter o total cuidado em utilizar peças, não já? Tem um vídeo que eu acho que eu vou até deixar aqui em cima no card, para você ver, por exemplo, a diferença de uma eletrobomba original ou vendida pela marca, né, do equipamento, por exemplo, poderia citar a Brastemp Cons, e a diferença de uma eletrobomba que é vendida paralelamente. Então, você acaba percebendo que as originais, elas têm uma proteção térmica que pode evitar um fogo, um risco maior. As paralelas já não têm esses dispositivos, justamente para baratear o custo da peça e vender barato. Então, é muito importante utilizar uma eletrobomba original, visto que, caso aconteça um acidente de ela superaquecer, ou a proteção antitérmica dela, a proteção térmica dela vai bloquear essa corrente e vai evitar um problema maior. Então, isso é muito importante. Às vezes, aquela questão de barato, né, pode sair muitíssimo caro e acontecer algo do que eu acabei de informar. Peças originais, como por exemplo, placas eletrônicas, eu gosto sempre de priorizar as originais devido ao que? As originais, elas têm anti-chama, não é? Aquela proteção anti-chama. As originais têm proteções eletrônicas que fazem a máquina de lavar desligar automaticamente caso esteja algo errado acontecendo naquela máquina, como o sistema de proteção, o alarme de proteção, não é? Então, as paralelas às vezes não têm componentes que tem nas originais que podem aumentar a proteção contra riscos iguais a esse. Às vezes eu bato na tecla aqui, olha, usa peças originais, faça teste sempre antes de entregar, eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito que aquilo que a gente faz no dia a dia que dá certo, aquilo que a gente faz que a Refrimac tem feito, eu gosto de compartilhar com vocês. A gente nunca registrou um caso igual a esse, a gente nunca registrou um caso de fogo numa máquina de lavar, talvez por cuidados que a gente tem tomado sempre. Eu quero que você tome esses cuidados também.
Uma dica legal também, sempre que você for fazer uma manutenção numa máquina de lavar, vale a pena, como eu já falei em vídeos anteriores, ver como é que está o aterramento dessa máquina de lavar. Ver também se a máquina de lavar ou a tomada da máquina de lavar ou a casa em geral tem disjuntores, né? Um quadro de disjuntor que possa proteger caso haja um curto-circuito naquela tomada daquela máquina de lavar. Porque um disjuntor de proteção para a tomada da máquina de lavar vai proteger o cliente em caso de descarga elétrica, caso de curto-circuito, ou até mesmo se a tomada for molhada por acidente, às vezes uma criança molha, ou até a dona de casa ali derrama água, um balde espirrou, então pode dar um curto-circuito, ocasionar um fogo na tomada e acabar queimando não só a máquina, como a residência. Então, vai fazer um serviço, já fale com o cliente, essa máquina aqui está precisando de um disjuntor, de proteção. Por quê? Isso, você além de gerar mais um serviço, você vai demonstrar preocupação para o cliente e ele vai gostar de você por tomar atitudes que protegem o seu cliente. Outra coisa que as pessoas não verificam, não levam muito a sério. As pessoas às vezes fazem uma extensão, joga no chão, né, e liga a máquina. Tem que prestar atenção porque o chão molha, as pessoas molham. Então aquela extensão pode molhar, ocasionar fogo e até levar a um caso igual ao que você acabou de ver. Então chegou na casa do cliente, veja, vou já dizer o porquê esses cuidados, tá? Veja se tem uma extensão no chão, veja se o fio, cabo de tensão ali da máquina de entrada não está cheio de emendas, né? Às vezes a pessoa corta e emenda um fio maior para poder chegar em tal tomada. Então veja se o isolamento está perfeito, né? Porque um fio daquele cai no chão, pega água, vai dar curto-circuito, vai dar choque na dona de casa e vai dar problemas do tipo. Anderson, por que está falando isso? Simples. Se você tivesse acabado de fazer um serviço na máquina de lavar, não deu atenção a esses cuidados, um fio descascado, uma má isolação, usando uma peça paralela, sem proteção anti-chama ou uma proteção térmica, como eu citei duas aqui, mas todas as peças originais têm essa proteção a mais, né? Então assim, você acabou de fazer o serviço e horas depois ou dias depois acontece algo do tipo do vídeo que eu mostrei para vocês. Imagina só, o técnico pode ser chamado para prestar algum tipo de depoimento e sabe lá o que pode acontecer com o técnico. Então, quando você toma esses cuidados na hora da manutenção, você automaticamente se autoprotege. Então, é algo que o cliente às vezes não percebe que pode ser um risco, mas a obrigação do cliente é falar, a obrigação do técnico em falar para o cliente dos riscos que podem acontecer, né? E como eu falei, ganha o cliente porque vai estar protegido, ganha você porque vai se proteger, que vai evitar riscos do tipo e automaticamente você gera serviços a mais. Então, pessoal, isso que eu estou falando não é brincadeira. Muito cuidado, teste fuga de corrente, veja fiações não estão descascadas. Uma coisa também interessante, fios emendados por dentro da máquina, ali solto, mal isolado, na hora da centrifugação, lógico que a máquina tem uma pequena trepidação. Esse fio pode soltar, essa isolação pode soltar, dar contato na carcaça e dar um choque no cliente. Vai que o cliente sofre do coração e tem uma doença que possa ser potencializado um óbito, por exemplo, através de um choque. Então isso é horrível. Então tome todos esses cuidados, pelo amor de Deus. Eu me senti com essa obrigação de falar com vocês, de mostrar dos riscos, para que você tome todos os cuidados necessários para que você possa ser um profissional no decorrer de toda a sua vida, sem problemas, sem casos do tipo do vídeo e possa ter muito sucesso na sua caminhada. Beleza? Essas foram as dicas básicas que eu dei aqui, mas de enorme importância para a sua profissão, para o seu nome e para a sua marca crescer na sua cidade como uma marca que presta serviços com qualidade e que se importa na segurança do seu cliente. Beleza? Tchau, tchau, meu muito obrigado e quero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!